Eu gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus e te convidar a irmos ao Evangelho de João, no capítulo 1, onde nós estamos caminhando nestas segundas, quartas e sexta, neste evangelho tão diferenciado do demais. E até agora nos temos deveras alegrado com esta palavra. Vamos ao versículo 30 e leremos somente 4 versículos do 30 ao 34, portanto 5 versículos que diz o seguinte: Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Queridos irmãos, que passagem linda, aleluia. João Batista foi alguém que, do ventre da sua mãe, em verdade antes, porque, como nós lemos no Evangelho de Lucas, o anjo do Senhor apareceu a seu pai quando ministrava no templo e falou sobre o projeto de Deus para a criança que ele havia de gerar com a sua esposa, que era estéril. Mas Isabel, conforme o mandamento do Senhor, a graça e o milagre de Deus e o propósito de Deus, gerou, junto ao seu esposo Zacarias, a João Batista, e João nasceu e cresceu conhecendo a promessa, e a palavra de Deus diz que ele cresceu nos desertos, ele amadureceu, não imagino que não bebezinho, mas já um tempo depois nos desertos, e você pode, por este texto, entender que era alguém que cresceu em comunhão espiritual com Deus. Ele foi então este primeiro profeta depois dos 400 anos de silêncio, em verdade, o último profeta do período da lei, porque a palavra de Deus diz que a lei veio, profetas, a lei e os profetas foram até João, e João este é o João Batista do qual nós estamos falando. Portanto, João Batista ainda era um profeta da lei, mas ele foi-lhe profetizado ao Pai, e ele não só ouviu de seu pai seguramente, mas no seu contato com Deus, ele aprendeu que ele era aquele que viria preparar o caminho do Messias. E agora veio uma colocação interessante, porque João Batista neste texto diz que não conhecia Jesus, e é fato. Você vai se lembrar que o último evento em que os dois estiveram juntos, estavam ambos dentro da barriga de sua própria mãe. Maria, depois que engravidou, ela foi visitar a Isabel, que estava 6 meses grávida de João Batista, não é? E ela foi visitar a Isabel, e a criancinha, no caso João Batista, saltou no ventre, né, de Isabel quando Maria, que já estava grávida, entrou na sua casa. E ali houve um período, uma intervenção espiritual, elas se alegraram no Senhor, entendendo e confirmando mais uma vez que era do Senhor o projeto daquelas duas crianças tinha especial para o povo de Deus. Então agora você veja de que João Batista cresceu num lugar, na verdade ele cresceu e amadureceu nos desertos, e Jesus não, Jesus nasceu em Belém, mas logo depois foi para a cidade de seu pai, aonde ele cresceu ali, e eles não se encontraram até este dia, apesar de serem primos. Então você veja que João Batista não conhecia Jesus adulto, o seu primo, mas ele no seu aprendizado com Deus, nas revelações que Deus lhe havia dado, ele sabia, ele tinha de Deus a pedra de toque, o que ia acontecer que faria ele reconhecer quem era Jesus, o Messias. Ele sabia que ele era a voz que clama no deserto, ou seja, a palavra profética que traria o povo ao arrependimento, preparando o caminho para o Messias. Então, ele já sabia que veria o Messias. E neste texto que nós lemos, é exatamente isso que aconteceu. Ele diz 2 vezes, eu não o conhecia, mas eu fui manifestado a Israel, batizando com águas por causa dele. Esse é o versículo 31. Aí no 32 ele diz, eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Foi no que aconteceu no dia que o Jesus foi batizado. Ele veio ao encontro,
falou para João que o batizasse. João não quis a princípio, mas logo depois aceitou, batizou Jesus, e depois do batismo você vai se lembrar que a pomba desceu, o Espírito Santo em forma de pomba, pousou sobre Jesus, né? E a voz do céu se ouviu, a voz do Pai. No texto de João, ele somente coloca este resumo dizendo que João testificou sobre isso. E aí no 33 ele diz uma palavra linda que eu gostaria de nós retermos um minutinho aí e tomássemos atenção na profundidade dessa palavra. Mais uma vez ele diz: eu não o conhecia. Mas o que me mandou a batizar com água? Quem foi que mandou João a batizar com água? Aleluia! Foi Deus. Deus Pai o comissionou como profeta. O chamou desde o ventre de sua mãe, como nós acabamos de nos lembrar da história desde Zacarias. Então, este Deus que falava com João Batista, ele o mandou batizar as pessoas com água, chamá-los ao arrependimento, e estas pessoas demonstrariam a sua confissão, o seu arrependimento, através do batismo com águas. Agora ele diz: o que me mandou a batizar com águas, me disse, sobre aquele que você vir, o Espírito descer sobre ele e repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus! Então você há de convir, e ele resume aqui no 34, eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Ora, o Filho de Deus, nós aprendemos uma coisa muito importante aí. Ele é o que batizaria com o Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo não é invenção de homem, não é movimento pentecostal. Batismo no Espírito Santo é projeto do Deus Pai. Porque Deus Pai, escute por favor, revelou a João Batista que ele veria o Espírito descer em forma de pomba sobre um, e sobre aquele a que descesse, este batizaria com o Espírito Santo. Aleluia. Então o projeto do batismo no Espírito Santo veio do Pai, e este texto é uma das comprovações bíblicas. Há mais, glória a Jesus, mas esta é uma delas. O Pai preparou este projeto, era parte do grande projeto de Deus para a igreja, da salvação de um povo, que a salvação fosse anunciada a todos os cantos do mundo, a todas as nações da terra, e estava tudo por acontecer, a começar nesta nova dimensão, na pessoa de Jesus. Mas João pôde confirmar e testificar que aquele Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Por quê? Porque Deus lhe tinha dito que ia descer a pomba sobre ele pôde testificar que foi. Mas Deus disse um pequeno detalhe que não nos pode passar desapercebidos, que este, a qual a pomba repousaria, haveria de batizar com o Espírito Santo. Amém.